Nós vamos estudar agora a colocação dos pronomes oblíquos átonos. Essa colocação de pronomes, ela não tem um peso muito grande na prova do SESC, mas a gente tem que saber. Imagine só, queridos, o que é colocar? Nós já temos uma noção de colocação quando a gente fala de ordem direta ou ordem inversa da frase na língua portuguesa. A ordem direta, aquela ordem natural, aquela que a gente ensina para a criança, seria sujeito, verbo e complemento. Essa é a colocação dos termos dentro da ordem direta. Se eu inverter esses termos, eu tenho uma inversão da ordem direta e uma inversão da colocação dos termos. Nós temos que tomar cuidado, porque quando se trata de pronomes oblíquos átonos, lembra aqueles o, a, lhes e assim por diante, nós temos uma regra que devemos respeitar na hora de utilizar essa estrutura. Vamos entender isso nessa frase. O rapaz olhava-se no espelho. Essa frase, ela está colocada na sua ordem direta. O sujeito é o rapaz, olhava é o verbo, o se é um pronome reflexivo, mas que completa o sentido do verbo, e no espelho seria um adjunto adverbial de lugar. Estou falando rapidinho, porque a gente já estudou isso no decorrer do curso. Essa frase aí, ela está sujeito, verbo, complemento, advérbio. Ordem direta ou canônica da língua portuguesa. Se vocês forem perceber, esse se é um pronome oblíquo. Um pronome oblíquo, inclusive, que tem valor de reflexivo. O rapaz olhava e era olhado por ele mesmo no espelho, não é assim? Esse se está colocado após o verbo. Essa colocação é chamada de ênclise. Ele poderia ter sido colocado antes do verbo. Essa colocação é chamada de próclise. Próclise, colocação proclítica. Ou no meio do verbo, que seria mesóclise. Isso aí, gente, nós temos algumas divergências, mas eu vou pelo estudo pelo estudo baseado na gramática do Bechara, gramática do Celso Cunha, que são gramáticas bem valorizadas no estudo de hoje. A próclise, então, seria a colocação do pronome antes do verbo. Pró significa antes, clise colocar, o pronome viria antes do verbo. O rapaz se olhava no espelho, no caso de próclise. A ênclise, o pronome viria depois do verbo. E a mesóclise no meio. Meso significa meio. Quando eu aprendi, foi outro dia, quando eu fiz minha 7ª série, eu aprendi que a colocação básica seria a ênclise. O rapaz olhava-se no espelho. Já que esse se seria um complemento verbal, o complemento viria naturalmente depois do verbo. Só que nessas gramáticas mais modernas, não é a ênclise que é a forma básica, não. Ou, pelo menos, ela não é a única forma possível dentro dessa construção. E eu vou dentro dessa linha. Vamos começar com a próclise, que ela é a mais importante. Pelo menos ela direciona as outras. Segundo a gramática tradicional, a próclise ela é sempre possível, exceto no início de frase ou oração. Sempre possível significa que eu posso usar. Só tem um caso que eu não posso de jeito nenhum, que é no início de frase ou oração. Ou seja, o menino te ama, tudo bem. Poderia ser o menino ama-te, embora soe mal para nós, porque nós temos a tendência de usar a próclise, também seria possível. Mas teria que ser ama-te o menino. Se eu deslocar o sujeito e o verbo estiver iniciando a frase ou oração, eu não posso mais usar a próclise, eu tenho que usar a ênclise. Agora, existe uma situação em que a próclise ela não é possível, ela é obrigatória. E, neste caso, eu tenho que, não que decorar, mas memorizar os 6 ou 7 casos. Seria o seguinte: quando tiver palavra atrativa. São palavras atrativas, palavra negativa, advérbios, pronomes indefinidos, pronomes demonstrativos neutros, o que, pronome relativo e conjunção subordinativa. Vamos traduzir isso aqui. Se eu colocasse o menino não, teria que ser só o menino não te ama. Porque não é uma palavra atrativa, e aí o pronome teria que ficar proclítico. Se eu dissesse jamais te amarei, outro exemplo que jamais também seria negativo, mas sempre te amarei. Esse sempre seria um advérbio, portanto, o pronome teria que vir antes do verbo. Se tivesse tudo me incomoda, tudo é um pronome indefinido. Puxa o pronome para perto de si. Quando eu digo isso me agrada, isso é uma palavra atrativa, porque é um pronome demonstrativo neutro. Lembram disso, gente? Esse, este, aquele, essa é aquela, variam em gêneros. Não é assim? São pronomes demonstrativos variáveis. Isso e aquilo são demonstrativos neutros. Não tem variação de feminino e masculino.
O que também é uma palavra atrativa. O menino que se chama pode ser que pronome relativo ou que conjunção integrante. Ele atrai o pronome para perto de si. Eu reforcei o pronome relativo, o menino que se chama, que é palavra atrativa. E a conjunção subordinativa.